Olá, como você sabe, eu sempre começo um vídeo com uma pergunta. Então me responda, você em algum momento já sentiu um desejo de comprar, de tomar uma decisão ou de agir baseado no impulso que na hora você não conseguia entender exatamente o que estava acontecendo? Com certeza, Rafa. E por conta desse impulso, você comprou o que não deveria comprar, no final do mês ficou totalmente endividado, ou então você comprou o que não precisava comprar. Se você der uma olhada para o lado ou para o outro, eu tenho certeza que você vai encontrar um desses produtos que você comprou por impulso, na Shopee, por exemplo, e você não usa no seu dia a dia. Depois o maridão chega diante de você e fala assim, mas por que você comprou? Você estourou o nosso cartão, não tinha limite. E qual é a resposta que você vai dar? Mas amor, é como se existisse uma força irresistível que me puxasse. Eu estava literalmente cega, não conseguia entender o que aconteceu. A minha mão foi lá, passou o cartão na maquininha, agora eu estou aqui com as sacolas e com as dívidas. Realmente é uma força praticamente irresistível. Então você está dizendo que é uma coisa mágica? Não, não é uma coisa mágica. Existe ciência, existe conhecimento e existe arte por trás de tudo isso. É como se houvesse uma arquitetura complexa relacionada à mente humana que te impulsiona a comprar e consumir. E tudo isso está relacionado com o que nós vamos aprender hoje, que no caso seria gatilhos mentais. Antes de entrar diretamente no assunto, o que é que eu vou fazer? Me apresentar. Meu nome é Rafael Benetton, eu te ajudo a se comunicar de forma prática, profunda e com propósito. Então vem comigo para o assunto. Rafa, o que é que nós vamos aprender hoje? Eu vou ensinar basicamente para você o que é gatilhos mentais e nós teremos uma visão um pouco mais aprofundada sobre eles. E eu vou abordar basicamente dois gatilhos que são realmente poderosos: o gatilho da escassez e o da prova social. Então vem comigo, porque depois desse conteúdo você vai se tornar uma pessoa mais persuasiva, você vai deixar de ser enganado ou de consumir compulsivamente e vai elevar o seu nível de comunicação. Como é que eu poderia explicar para você o que seriam gatilhos mentais? Eu criei um termo para facilitar a sua compreensão. Gatilhos mentais são basicamente respostas automáticas do nosso cérebro para ações recorrentes do nosso dia a dia. Rafa, eu ainda não consegui entender claramente. Você poderia me explicar um pouco melhor? Claro que eu explico. Eu quero que você pense os gatilhos mentais como os algoritmos invisíveis do nosso cérebro. Olha que interessante, a nossa mente, com o propósito de economizar energia, ela desenvolveu atalhos cognitivos para tomadas de decisões rápidas. Rafa, mas esse negócio de gatilho mental não funciona comigo. Eu tenho uma mente forte, eu sou persuasivo, eu entendo as técnicas de comunicação. Quem cai nos gatilhos mentais são somente os bobos e ignorantes. Meu amigo, se eu te falar uma coisa, você tem um cérebro, você é ser humano, você habita nessa terra, então você estará sob constante efeito da influência dos gatilhos mentais de forma consciente e inconsciente que você nem percebe. Não importa o nível de conhecimento que você tenha. Todos os dias eu estou sendo influenciado, você também e toda a sociedade, porque é uma reação inconsciente. Então não vem falar que você é imune aos gatilhos mentais, porque não existe ninguém imune aos gatilhos mentais. Resumidamente, o seu cérebro ele vai automatizar processos para facilitar a sua vida. Eu quero que você imagine todos os dias você tendo que aprender a dirigir toda vez que vai entrar dentro do seu carro. Isso é assustador. Você gastaria horas do seu dia e provavelmente não conseguiria chegar no seu destino. Você sabe dirigir? Tenta se recordar das primeiras aulas de direção. Você precisou aprender uma infinidade de coisas. Você senta no banco, segura o volante, precisa mudar a marcha, acelerador, freio, embreagem, olhar o retrovisor, prestar atenção no trânsito. É uma atividade extremamente complexa. Nesse momento, você é um incompetente consciente. Com o passar do tempo, o seu cérebro automatiza o processo de direção. Hoje, como é que você faz? Rafa, eu entro no carro, eu simplesmente dirijo ouvindo música, conversando com pessoas, prestando atenção no trânsito. Isso acontece porque o processo ele foi automatizado. Todas essas respostas automáticas, elas possuem uma utilidade, elas foram aprendidas através da repetição e a sua mente considerou útil automatizar uma resposta dentro daquele contexto. E todas as vezes que você vivencia um contexto parecido, o atalho é ativado.
À medida que você aprende sobre gatilhos mentais, você se torna uma pessoa mais persuasiva, mais carismática, mais interessante. Alguém pode vir chegar a falar para você: você está aprendendo essas ferramentas, você vai se tornar um manipulador, um enganador. Gatilhos mentais, persuasão e retórica, você precisa aprender isso daqui, tá bom? Não se trata de manipulação, esqueça tudo isso. É sobre a arte de fazer o que tem que ser feito, utilizar as palavras certas, ir além da razão, acessar a emoção e induzir ação. Presta muita atenção no que eu estou falando. Não vai na onda de quem não conhece. Eu quero que você imagine o mapa da sua cidade. Certamente você conhece muito bem onde você mora. Mas eu duvido que você conheça tudo. Rafa, eu conheço tudo de ponta a ponta, você não conhece. Mas o mapa da sua cidade, ele possui uma visão detalhada de todas as partes, certo? Agora eu quero que você imagine o mapa mental. Esse mapa mental ele vai tratar da psicologia humana, o mapeamento do cérebro, e ele vai identificar cada um dos comportamentos e como o ser humano se manifesta e se expressa no dia a dia. À medida que você começa a entender padrões de comportamento, hábitos, o porquê nós fazemos o que fazemos, o porquê nós deixamos de fazer o que fazemos, quais são as nossas motivações internas, você começa a lidar de uma forma mais eficiente com o ser humano, compreendendo as dores, as necessidades, os sonhos e resolvendo os problemas de uma maneira mais eficiente, porque agora você consegue entender de uma forma profunda o que é que a pessoa que está do outro lado realmente, verdadeiramente precisa. Mas sem enrolação, vamos para o primeiro gatilho mental. Eu tenho certeza que você já foi influenciado por ele, já deve ter gastado, já deve ter comprado o que não deveria, ter um monte de coisas entulhadas na sua casa e você muitas vezes até chorou depois que você percebeu o que fez. Esse é um dos gatilhos mais poderosos que existem, que é o gatilho mental da escassez. Você já ouviu falar sobre ele? Eu quero que você reflita por um segundo. Por que é que nós desejamos aquilo que é escasso, aquilo que é mais caro e aquilo que está acabando? A resposta é muito simples. E se for possível, anota ela em algum lugar, porque ela é muito importante e vai transformar o jogo da sua vida, em todos os aspectos. A perda potencial de algo nos move mais do que o ganho daquilo. Você precisa entender isso. O valor percebido de algo aumenta exponencialmente quando a sua disponibilidade diminui. É exatamente por isso que você comprou aquela bolsa limitada na internet sem poder, porque você estava sob o efeito do gatilho da escassez. Últimas peças. Se você não comprar agora, o preço ele vai subir, depois você não vai conseguir comprar mais. Clica aqui para comprar. Infelizmente, esse gatilho trabalha diretamente com a nossa ambição. Essa sensação de que se eu não for agora e comprar agora, eu vou perder essa oportunidade para sempre. Aqui está o coração da escassez. E como é que eu faço para aplicar essa sabedoria milenar no meu dia a dia, ou então me blindar de futuros vendedores que irão usar o gatilho da escassez contra mim? Presta atenção. Em primeiro lugar, para se blindar, você precisa aprender sobre o gatilho mental. Você já aprendeu, certo? Então, todas as vezes que você for comprar, não compre por impulso. Você para, você respira, você se questiona. Existe uma regra básica. Toda vez que você for tomar uma decisão muito importante na sua vida, a compra de uma casa, a compra de um carro, um investimento muito alto, não tome a decisão imediatamente. Espere 2 ou 3 dias para poder escolher depois. Porque no momento da decisão você está sob um forte efeito emocional. E o que acontece? À medida que a emoção ela aumenta, a razão diminui. Com o passar do tempo, passar dos dias, o seu nível emocional vai estar estabilizado e você vai conseguir pensar com muito mais racionalidade e escolher de uma forma objetiva. Essa é uma dica valiosa. Anote em algum lugar. A regra não é criar uma falsa escassez. Não é estabelecer limites, mas mostrar a realidade da sua limitação dentro de um contexto específico. Se as suas vagas de mentoria são limitadas, você vai falar a verdade e vai dizer que são limitadas. Assim você consegue fechar aquele grupo de uma forma mais rápida. Se algum produto que você vende, ele faz parte de uma edição especial, você vai comunicar para os compradores que é uma edição especial ou uma edição limitada, reforçando a escassez, reforçando que vai acabar e que ele vai ser vendido rapidamente, que o estoque vai se esgotar. Ou então você pode criar
vagas exclusivas para as primeiras 50 pessoas que entrarem no curso. Essas primeiras 50 pessoas vão ganhar um bônus, um extra, um adicional, uma palestra, alguma coisa. Então, essa é a regra básica. Sempre utilizando o gatilho de uma forma consciente, verdadeira e justa. A escassez, presta atenção, a escassez bem comunicada, ela vai transformar o desejo em ação. A pessoa quer comprar. A escassez faz com que ela tome uma decisão de comprar, ela vai e adquire o produto e a venda está sendo realizada, venda concluída. Todas as vezes que você ouvir a palavra de escassez, você vai lembrar dessa frase. O medo da perda é muito maior do que os benefícios do ganho. Vamos para o segundo gatilho mental, que com certeza você já ouviu falar sobre ele. Se não ouviu, vou te explicar agora. E ele não é menos importante do que a escassez. É o gatilho mental da prova social. Nós somos seres sociais. Fala para mim, com quantas pessoas você conversou hoje? Quantas mensagens de WhatsApp? Quantos vídeos no YouTube? Você está assistindo esse vídeo agora? Você é uma pessoa social. Se comunicou com milhares de pessoas. Faz parte do nosso dia a dia. E existe uma grande verdade. Todas as vezes que nós estamos em um contexto de incerteza, o que é que nós fazemos? Nós olhamos para a pessoa do lado para ver se estamos fazendo certo. Quando você era criança, o que você fazia no momento do desenho, da pintura? Você está fazendo um bolo com a sua mãe e não sabe o que fazer, você olha para o amiguinho do lado ou para a sua mãe para verificar se você está fazendo certo. Esse é um processo natural de todos nós. E qual o mistério aqui? Nós aprendemos a aprender observando o que os outros estão fazendo e julgamos aquilo como certo, correto ou verdadeiro. Por esse motivo, o nosso cérebro ele aprendeu a chegar na seguinte conclusão: se existem muitas pessoas fazendo muito da mesma coisa, significa que aquilo é bom, que aquilo é justo, que aquilo é correto, e eu devo fazer também da mesma forma como todos eles estão fazendo. Porém, existe um detalhe. Ao mesmo tempo que o nosso cérebro é a máquina mais poderosa do mundo, não existe nada mais tecnológico do que a mente humana. Ah, mas o computador de última geração, tecnologia avançada, IA, nada supera, não adianta, nada supera a complexidade da mente humana. Mas ao mesmo tempo que nós somos extremamente inteligentes, o nosso cérebro, em alguns processos, ele é meio burrinho. Baseado nesse processo de automatização, ele vai criar certos padrões que não são 100% corretos, porque ele não tem todas as referências em relação a todos os contextos. Por esse motivo, você precisa começar a entender sobre como funcionam os gatilhos mentais, como você age em relação a eles e como as pessoas agem, para que você possa tomar uma decisão acertada. Você já viveu, fala para mim, você já viveu a experiência de ir em algum restaurante porque estava muito lotado, todo mundo comentando a respeito daquilo, e assim que você chega lá, prova a comida, não gosta? Ou seja, esse atalho não funcionou. Existe o efeito manada, você também já deve ter sofrido um pouco do efeito manada. Vou te contar uma história rápida. Esses dias eu fui passear com a minha família na Avenida Paulista, dia de semana, um fluxo muito grande de pessoas. O farol ele estava vermelho e 2 ou 3 pessoas decidiram atravessar no farol vermelho. Alguns distraídos, vendo a movimentação dessas pessoas, foram atrás acreditando que o farol estava vermelho. E de repente, praticamente todo mundo decidiu atravessar. E o carro que estava na mão dele, na direção dele, dessas pessoas, o que ele fez? Teve que frear bruscamente, praticamente, em cima, quase atropelando. E de repente as pessoas vão se dar conta do que aconteceu. Eles simplesmente seguiram o fluxo, acreditando que era correto porque os outros estavam fazendo. E por pouco não são atropelados. Esse é o efeito do gatilho da prova social se manifestando no nosso dia a dia. Deixa eu explicar uma coisa. A faca de cozinha, ela é usada para cortar uma carne, cortar uma fruta, para que posteriormente você possa se alimentar. Mas existem pessoas que fazem o mau uso da faca e utiliza para violentar, para maltratar alguém, até mesmo matar. Nós estamos vendo uma distorção do uso de uma ferramenta. A persuasão, a retórica, o gatilho mental, todo o conhecimento relacionado à arquitetura dos pensamentos humanos tem como objetivo melhorar e facilitar a vida das pessoas. Mas, em certos contextos, é utilizado de uma forma totalmente equivocada.
Como nós fazemos para acabar com isso? Não dá para acabar com isso. A sua missão é fazer o bem, então faça o bem. E como é que eu faço então para utilizar o gatilho da prova social no meu dia a dia? Em primeiro lugar, você pode usar depoimentos de pessoas. Eu tenho certeza que você já comprou produtos baseado apenas nos depoimentos daquele produto, na Shopee, no Mercado Livre e em outros lugares. Você pode gerar depoimentos reais, prova social de alunos que tiveram resultados através do seu curso, pessoas que compraram aquela roupa e vestiu e gostou. Então esses são alguns elementos, algumas formas de usar o gatilho da prova social. Você pode apresentar prints de conversas, ou então mostrar que existem muitos alunos, muitas pessoas querendo ter acesso ao seu curso e participando daquilo que você ensina. Além da prova social, você gera autoridade. E, para finalizar esse vídeo, você precisa entender que escassez e prova social são apenas 2 gatilhos dentro de uma vasta lista de outros gatilhos mentais e recursos psicológicos utilizados para melhorar a nossa capacidade de comunicação e persuasão. Por esse motivo, você vai aprender esses recursos e vai utilizá-los de uma forma ética e inteligente para que o seu nível de comunicação se eleve e que você, além de comunicar, você possa se conectar e gerar ação nas pessoas.